Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui no extremo sul dos Estados Unidos, Key West, no Marco Zero, para nós estudarmos juntos em Deuteronômio 12 sobre a verdadeira adoração. Então não sai daqui porque nós já começamos mais um Estudando a Bíblia. A verdadeira adoração. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Deuteronômio 12, 29 a 32. A minha versão, você já sabe, a Nova Almeida atualizada. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar, para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas forem eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo, assim como estas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Esses versículos são parte do segundo discurso de Moisés aos israelitas antes deles tomarem posse da terra prometida por Deus aos patriarcas. Dentre as várias recomendações feitas por Deus e repassadas ao povo por Moisés, temos esta sobre o verdadeiro culto de adoração ao Senhor. E duas grandes lições tiramos de Deuteronômio 12. A primeira delas é sobre o local de adoração ao Senhor e a segunda delas sobre a forma de adoração ao Senhor. O povo recebeu orientações expressas sobre o verdadeiro local de adoração ao Senhor. Esse lugar não deveria ser igual dos povos que moravam naquela terra. Observe Deuteronômio 12, 2, 5. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Será, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para lhe pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Não bastava eles destruírem os ídolos e o lugar onde as práticas de adoração aconteciam. Moisés, nesse discurso em Deuteronômio 12, deixa claro que o povo de Israel não deveria saber sobre o modo como os povos daquela terra adoravam seus ídolos, para não tentar copiar essas práticas em adoração ao Senhor. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, disse Moisés ao povo. Assim como o povo de Israel, muitas vezes percebemos crentes que confessam Jesus como seu único Senhor, mas adoram a Deus com costumes semelhantes àqueles que não têm Deus. Muitos crentes e até igrejas inteiras querem copiar as práticas mundanas que remetem à adoração a ídolos e devotá-las ao Senhor. Copiam as festas religiosas e culturais, trazendo para dentro da igreja, na desculpa de atrair pessoas para o evangelho. A grande maioria das festas culturais praticadas pelo mundo afora tem sua origem nas práticas pagãs, tendo sido realizadas como forma de afastar maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Celebravam ou ainda celebram a liberdade de expressão e movimento, o mal, a morte e por aí vai. Muitos crentes, no discurso de melhor é que a pessoa esteja curtindo aqui do que no mundo. Ou isso é uma forma de ganhar pessoas, principalmente jovens, para Cristo. Tem copiado essas práticas e feito delas práticas de adoração ao Senhor, exatamente como contestado por Deus em Deuteronômio 12. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus em 1 João 5,19. E, igualmente aos povos que habitavam a terra prometida antes dos israelitas, heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus,
Jebuseus, o mundo tem vários ídolos que não recebem fidelidade integral de seus adoradores. Objetos de pau e pedra com forma humana ou de animais. Fama, dinheiro, corpo perfeito, trabalho, redes sociais, internet e seres humanos podem ser ídolos. E todos eles podem ter sua adoração compartilhada. Além disso, as práticas de adoração muitas vezes se repetem, sendo totalmente abusivas, a ponto de serem oferecidos todos os bens que a pessoa possui, o tempo, os filhos e muitas vezes a própria vida em oferta a esses ídolos. Não é assim que vocês devem adorar ao Senhor, seu Deus, porque eles adoraram seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Essas foram as palavras que Moisés disse ao povo. Nesse discurso, Moisés deixa claro a oposição de Deus a esse tipo de prática e fala ao povo que eles deveriam observar tudo que lhes estava sendo ordenado por Deus, sem retirar ou acrescentar nada. O povo de Israel foi proibido tanto de saber como aqueles povos adoravam seus ídolos, quanto de copiar a sua forma de adoração. Da mesma forma que o povo de Israel, a igreja do Senhor não pode copiar o mundo nas suas práticas, jamais. A igreja do Senhor deve ser autêntica na sua forma de prestar culto e adoração ao Senhor, pois Deus requer essa autenticidade e adoração em espírito e em verdade. A Bíblia é clara sobre a verdadeira adoração ao Senhor. Observe o que João 4, 21 e 23 nos diz. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aqui vemos as palavras de Jesus para uma mulher da cidade de Samaria sobre a verdadeira adoração, que não seria em Jerusalém ou em qualquer outro lugar, mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz, no versículo 24 desse mesmo capítulo do livro de João, que Deus é espírito e é necessário que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus deseja adoradores que tenham a sua essência, pois só quem possui a essência do próprio Deus pode adorá-lo verdadeiramente. A Bíblia também nos diz em Romanos 8 que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas espirituais. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus adoram o Senhor através de uma vida de comunhão com o Pai. São totalmente guiados pelo Espírito Santo à verdadeira adoração. Os filhos de Deus podem adorar ao Senhor no lugar em que estão, levantando mãos santas, como Paulo fala em 1 Timóteo 2,8. Que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Os filhos de Deus não toleram as obras da carne, são aversos aos padrões do mundo e buscam dia após dia serem mais parecidos com o Senhor Jesus. Os filhos de Deus são autênticos na sua forma de adoração ao Senhor. Não copiam as práticas do mundo. Os filhos de Deus não adoram os diferentes ídolos do mundo. Os filhos de Deus não dividem a glória de Deus, Adonai, com nada e nem com ninguém. Os filhos de Deus, diferentemente dos povos que habitavam a antiga Mesopotâmia, se devotam fiel e integralmente ao Senhor, amando-o com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Os filhos de Deus são guiados pelo Santo Espírito de Deus. Cada dia mais vão sendo transformados pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores. Então, se você reconhece o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, recebendo-o de todo o seu coração, se arrependendo dos seus atos pecaminosos e de todo tipo de idolatria praticada, você é constituído filho de Deus. E o Espírito Santo testifica isso em você e lhe conduz à verdadeira e autêntica adoração somente e unicamente ao Senhor. Jesus se doou 100% a nós.
Como filhos de Deus, devemos verdadeiramente nos devotar 100% a Ele. Pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.